Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar aí com vocês estudo e análise das ações que eu entendo ser interessantes agora para o curto prazo e que podem dar boas oportunidades. Lembrando que caso ainda não seja inscrito aí no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, vamos para mais uma semana mais puxada aí com um sentimento positivo, muito por conta do fechamento do final da semana passada, tá? Então, analisando as ações desse final de semana, dá para perceber que tem bastante ativos ali que fecharam em contextos interessantes, padrões de continuação, né, em regiões ali de interesse que pode entrar a defesa, mesmo que agora para o curto prazo, novamente para o nosso Bovespa, mas que de maneira geral 95% da bolsa após o fechamento de sexta-feira foi um fechamento positivo em regiões ali interessantes, tudo bem? Lembrando que, partindo agora para a nossa análise setorial, a gente não pode descartar que o contexto do Ibovespa ainda é uma lateralidade em topo, ok? Então lembra que semana passada eu tinha comentado que ainda o sentimento um pouco mais devagar, aquele lenga-lenga, com a possibilidade de uma correção ainda mais ampla, que seria a possibilidade desse pivôzinho aqui de baixa, que abriria espaço, então, para a correção do Ibovespa mais para baixo? Pois bem, na sexta-feira a gente vê um movimento forte de compra, com um volume comprador ali que chamou a atenção também, ou seja, voltamos para a possibilidade do Ibovespa poder fazer isso aqui, né? Que era a segunda possibilidade que eu comentei desse movimento possível, ou outro desse movimento aqui para baixo. Com o fechamento de sexta-feira ali deu um ânimo a mais, mas não podemos descartar que a gente está dentro aqui de um movimento lateral em topo, mas sim a possibilidade aí da gente voltar para testar, quem sabe, a nossa resistência na faixa ali dos 141.500 pontos, tá? Olhando para o gráfico semanal, o que nós podemos ter, tá, pessoal? A falha de rompimento falso desse fundo, ó, então faz uma perna de impulsão, né? Correção curta, tenta romper topo, acaba falhando a primeira vez, volta para testar esse fundo interno, olha, por enquanto falhando também, ou seja, podemos ter a possibilidade então de uma segunda perna de impulso aqui para cima, tá? Que aí seria confirmado no rompimento do topo, claro, acionando e confirmando mais um pivô de alta, confirmando essa tendência de curto prazo. Tudo bem? Então essa também é a possibilidade aí do Ibovespa após o sentimento um pouco mais positivo ali no final da semana passada e olhando de maneira geral ali os ativos da nossa bolsa esse final de semana, tá? Então achei mais interessante. Eu que estava um pouco mais conservador nos últimos meses, essa semana aqui vou aí com um sentimento mais positivo e acreditando mais em oportunidades de compra para essa semana. Tudo bem? Mas lembrando que sempre o gerenciamento de risco ele é mais importante, tá? Então a gente não pode negar e sair alocando dinheiro, montando um monte de posições de curto prazo só por conta disso, sem calcular o nosso risco. Então tomem bastante cuidado com a emoção também, tá? Então Ibovespa aí podendo retomar o movimento de alta, né? A gente vê que o movimento ele segue próximo às médias, então caso ele venha para testar topo, tem sim força para romper essa região e não vai ser um movimento ali distorcido, tudo bem? Então me chama a atenção agora sim o gráfico aí do Ibovespa com sentimento mais positivo, né? Eu digo por mim, tudo bem? Estava falando para você que estava mais conservador nos últimos meses, agora com o fechamento de sexta-feira o que eu vi nas ações, repetindo ali, estou acreditando em movimentações melhores agora na compra. Posso estar errado? Posso, mas vou tomar risco aí na ponta compradora essa semana, tudo bem? Então esse foi o Ibovespa. Tá? Partindo aqui e passando rápido pelo dólar, a gente vê que segue a movimentação mais de baixa, né? Ele fez o pullback ali na média móvel de 9, não conseguiu dar sequência para baixo, próxima região de suporte que serve de apoio, região de 5.350. Se a gente vê pelo gráfico diário, ele até chegou a ganhar força no início da semana passada, passa agora por uma correção,
Vale lembrar que ainda não fez o novo pivô de baixa, então ainda o último fundo que segura essa movimentação é o 5.404, tudo bem? E ainda temos a possibilidade sim dele armar essa movimentação para cima. E é claro que, caso isso aconteça, é mais provável que a gente tenha ali um movimento mais travado ou até então Ibovespa para baixo. Nunca podemos descartar as duas possibilidades, tá? Confirmando a movimentação de continuação para baixo, perdendo o fundo dos 5.504, próxima região de suporte, 5.350. Tá? Então o dólar é numa região ali mais de briga, região mais travada, não vejo muita coisa para se fazer nessa região, tá? Muito menos vender, ok? Muito menos vender, pessoal. Agora, quem quer se proteger, não pensando em trade, enfim, comprar dólar nessas regiões, eu acho ok, porque são regiões ali de suporte de médio prazo, tá? Mas aí a gente não está falando de trade, tudo bem? Passando rápido pelos setores, índice financeiro chama bastante atenção também essa semana, tá? Bastante papéis do setor aí fechando a semana positiva, com contextos interessantes, reflexo do setor financeiro que volta para testar um fundo interno do movimento, perde esse fundo interno, faz um movimento de impulsão de alta, isso aqui pode ser um realinhamento de fluxo, né, dessa movimentação maior, tá? Então, aqui também chama atenção, para nessa primeira região de defesa, que é uma troca de polaridade, né, região de resistência aqui para trás, sendo testada agora como um suporte, nós temos aí sim a reação dos compradores que já defenderam essa região, tá? Então acho bem interessante o setor financeiro, e lembrando que é um dos setores aí mais relevantes para a nossa bolsa, sim, exceto dois ativos em específico, né, que é Petrobras e Vale. Fora esses dois ativos, as ações que têm mais peso ali e o setor que é mais relevante é o setor financeiro para a nossa bolsa. Claro que junto ao imobiliário, mas, né, em específico Itaú, Banco do Brasil, que são dois ativos ali que compõem a maior posição da composição do índice do Ibovespa. Tudo bem? Então a gente vê o índice financeiro também, possibilidade de retomada de alta, e a gente pode perceber, né, o gráfico ele é muito parecido com o do Ibovespa. Então aqui a gente está naquela mesma região, olha. Ele está nessa possibilidade, ele pode fazer um pivôzinho de baixa que abriria a correção um pouco mais ampla, considerando todo esse impulso de alta, ou então a possibilidade de fato de uma perna A, B, C de correção, fazer mais uma impulsão para cima e sim renovando o máximo. Isso aqui também é uma possibilidade, tá bom? O índice imobiliário também me chamou a atenção, tá? Gostei bastante das ações do setor. Só não consegui ver ali muita entrada, porque na maioria das ações ali ou estão no meio do movimento, enfim, e aí fica um cenário complicado para fazer entrada em si para essa semana, pelo menos para o meu modelo de análise, mas que são ativos sim que eu acredito que pode continuar a alta essa semana, tá? Então o setor imobiliário a gente vê que também se recuperou bem, fez um reteste e rompe fundo, o fundo interno, tá? Olha, fundo interno, ele rompe, volta para renovar a máxima e já renova a máxima na sexta-feira, tá? Então, acionado um pivôzinho de alta no setor imobiliário que traz expectativa de continuar esse movimento para cima. Lembrando que ainda é muito recente, dado que é uma região de resistência muito forte para o setor imobiliário. Tá? O preço não consegue romper essa região aí desde 2020, tudo bem? Ganhando essa região, a gente tem bastante espaço até a próxima zona de dificuldade de resistência, que fica lá na faixa dos 1.500, tá? Então tem bastante espaço para andar ainda o setor imobiliário, tá bom? Então é outro setor que também chamou bastante atenção. O índice de consumo, esse aqui ainda não corrigiu 50% de toda impulsão, por enquanto marca fundo aqui na região dos 2.700 e possibilidade de voltar testar o topo, tá? Lembrando que essa região aqui é uma região importantíssima e forte de resistência para o setor, dado que é um setor um pouco mais atrasado, é um setor que sofre mais aqui entre os nossos setores, né? Que é o setor de consumo aí, que é tiro, porrada e bomba, e tem esse principal ponto de resistência aqui dos 3.160, tudo bem? Mas também por enquanto aqui formação de fundo nessa região dos 2.700 pode ser um setor aí que ande bem. Lembrando que o índice de consumo ali tem algumas ações que compõem o índice do Small Cap, que foi inclusive um ETF que eu trouxe para vocês semana passada, que eu comentei o contexto que eu achava interessante ali para quem queria tomar posição, e foi um índice ali que acabou subindo bem já durante a semana, tá bom? Então índice de consumo também
chama atenção nessa região, com possibilidade de recuperação no curto prazo, pelo menos para retestar aquele topo. O IEX ainda segue dentro de uma lateralidade em topo, mas né, tendência de alta. Gostei bastante do que eu vi dentro das ações do setor elétrico também essa semana, acreditando na possibilidade de continuidade de movimento e o mesmo contexto que eu comentei do setor do nosso índice do Ibovespa e do setor financeiro, que é impulsão de alta, quebra a região de resistência, faz a correção né, em A, B, C, rompe o fundo interno falso, possibilidade de voltar para mais uma impulsão de alta. Tá? Então, quando ele perde esse fundo falso e se recupera, acredito na possibilidade de mais um movimento de impulsão e nós percebemos aqui o volume crescente comprador. Tá bom? Aí próximo alvo lá no 108.470, lembrando que renovação de máxima é também renovação de máxima histórica para o setor, e a gente pode ver sim o setor aí continuando uma movimentação forte de alta nessa semana, tá bom? Então assim, eu achei bastante contextos interessantes para essa semana das ações, tá bom? Relembrando, vale o adendo. Não vai sair pegando todas as ações que eu falo, que eu comento aqui e sair colocando ordem em todas. O que eu disse, o que vai acontecer é simplesmente você quebrar e você se lascar. Porque não é ver, eu tenho 20 oportunidades interessantes, eu tenho 20 pivô de alta, 20 tendência de alta, 20 ações em suporte, eu pegar e comprar as 20 ações. Isso aí não existe. Tem todo um filtro que eu tenho que ver dentro desses ativos que está interessante e selecionar, passar um pente fino para montar a minha carteira. E trabalhar com gerenciamento de risco que o meu capital permite. Não sair alocando e montando operações só porque eu vi 10 ações interessantes que fazem parte da minha estratégia, que estão em regiões interessantes e só por isso eu vou querer agarrar todas as oportunidades do mercado. Isso aí não tem sentido nenhum, tá bom, pessoal? Uma coisa é eu encontrar e eu entender que tem 20 ações que podem continuar o movimento de alta, outra coisa é eu pegar o meu dinheiro e alocar nas 20 ações, tá? Vamos lá, calma, não é assim que funcionam as coisas. Então o que eu separo para trazer para vocês aqui é muito mais com a questão de mostrar o contexto técnico do ativo interessante, para que isso ajude vocês a prestarem atenção no dia a dia e tomarem suas próprias decisões. De poder olhar as análises que eu falo e falar, cara, esse ativo eu não achei interessante, como o Murilo falou, né? Ele até comentou que tem um suporte e tal, mas, cara, eu achei ali que o outro tá melhor, não achei esse aqui interessante, então é mais para isso do que para trazer aqui mastigado para você. Compra, vende, é aqui, é o suporte, é o stop, é parcial, o alvo. Não, o que eu tento trazer aqui é os pontos que são interessantes, mas o objetivo maior é para que, né, ajudar vocês a observar esses contextos durante os dias, durante a semana, para que vocês possam tomar suas próprias conclusões e até mesmo discordar do que eu falo aqui, tudo bem? Itaú, tá, pessoal, me chama atenção. Eu não vejo nada para fazer no papel ainda essa semana, mas é um ativo que chama atenção e é um papel muito relevante com o preço do Ibovespa. Alinhando com o que eu comentei aqui no início do vídeo, o porquê da minha expectativa da gente poder ter sim mais uma tentativa de perna de impulsão em Ibovespa, porque os ativos que têm bastante composição no índice Ibovespa, que são relevantes, são ativos que eu entendo ali que estão em regiões interessantes e que houve uma defesa compradora no final da semana passada, beleza? Incluindo YouTube, Vale, Petrobras e ali o setor financeiro como um todo, mas em especial YouTube e Banco do Brasil, se eu não me engano, que são os dois, junto com Petro e Vale, que tem o maior peso, tá? Itaú, tá, pessoal? A gente olha aqui uma forte tendência de alta, dá preferência pelo gráfico semanal, mesmo contexto. Como ele faz esse rompimento falso do fundo interno aqui dentro, olha, a possibilidade de ele tentar lançar mais uma impulsão de alta, ok? Então nós temos movimento de alta, correção A, B, C. Como ele perde esse fundo e volta com defesa compradora, confirmando com esse volume aqui de compra nessa região, então ele rompe falso esse fundo, expectativa de mais um impulso para cima aí do Banco Itaú. Caso tenha alguém posicionado, o stop técnico fica aqui nesse fundo por enquanto, tá bom? Mas não vejo entrada, mas é um ativo que vale a pena acompanhar durante a semana, tá? Se a gente traz essa análise pro gráfico diário e passa o pente fino, né? Então, considerando essa referência entre esse fundo e esse topo micro, né, eu tenho uma perna de impulsão também,
tem um movimento de correção que defende nessa zona, né, em 50% desse movimento menor, expectativa que ele possa fazer mais uma perna de impulsão com esse micro pivô realinhando o fluxo daquele movimento maior, tá bom? Então também é uma região bem interessante aí para Itaú para acompanhar durante essa semana. Vale também me chama atenção, tá, pessoal? O papel, claro, ainda está bem congestionado. O que me chama atenção é mais aqui a ótica do gráfico semanal, né? Se eu coloco as médias, o preço está bem embolado aqui entre as médias, olha, então deve entrar volatilidade no preço, tá bom? E acreditando nessa última impulsão de alta, essa correção e principalmente o índice do minério de ferro se recuperou bem, também fechou a semana interessante com uma estrutura de alta. Eu não vou abrir aqui porque tem bastante ações, senão eu vou acabar me enrolando lá. Mas me cobrem se na segunda-feira, por um acaso, eu não mostre para vocês com mais detalhe esse contexto do minério de ferro. Me cobrem nos comentários, que na terça-feira eu mostro ali o porquê para vocês. Mas enfim, trazendo e focando mais para nossas ações. O setor ligado diretamente e indiretamente com o minério de ferro, eu estou com uma expectativa bem positiva para essas próximas semanas, tá? Então é o caso de Vale, até quem sabe CSNA, será que a gente vai ver uma recuperação? Não vai, porque o papel está na tendência de baixa no curto e no médio prazo, mas vamos ver, observar ali caso tenha de fato o setor do minério de ferro confirmando um pivô de alta essa semana, se esses ativos não têm uma expectativa positiva maior, tá? É o caso de Usiminas, enfim, Vale, tá? Então, assim, vamos prestar atenção essa semana para a gente ver juntos, ok? Então, trazendo aqui, não tem uma região aqui interessante de compra em Vale, porque eu já estou próximo da região de resistência. O que eu tentaria fazer aqui é o quê? O que eu estou considerando aqui, tá, pessoal? Essa movimentação de alta, esse rompimento falso desse fundo, considerando essa máxima e esse fundo, olha, a mitigação, né, ou seja, a correção ali em 63 do movimento, depois de um falso rompimento desse fundo interno e o realinhamento do micromovimento, que é isso aqui, né, olha, movimento maior, ali corrige A, B, C, quebra esse fundinho aqui interno, faz um movimento de alta, corrige um pivôzinho. Expectativa é que ele venha para tentar romper essa máxima, porém não tem compra aqui, nessa região. Porém, uma zona que eu ficaria atento, por exemplo, seria se por uma acaso ele volta a retestar esse fundo, tentar comprar a falha desse rompimento aqui. Tá? Um reteste nessa região de 52,96, um stopzinho um pouco abaixo, stopzinho de 1,97 na região de 51,92, aí sim para, quem sabe, tentar lá em cima dos 56,70, que seria o rompimento daquela região de resistência maior. Tá? Por que aqui não tem compra? Tá no meio do caminho, né? Não faz sentido você comprar aqui. Se por uma acaso ele faça uma correçãozinha mais para cá, tudo bem. Mas a expectativa maior é que ele venha direto para cá, tá? Então, assim, não acho nada interessante no papel ainda, mas é só para trazer para vocês, como é um ativo que, né, tem bastante peso ali no índice, eu resolvi comentar com vocês hoje, tá? Então, Vale, eu acho que é um papel que pode dar uma acordada. Petrobras também me chamou a atenção nessa região, tá? E é outro ativo que tem bastante peso no nosso índice Bovespa. Apesar do papel trabalhar numa grande lateralidade, né? Um movimento aqui congestionado, ou seja, uma consolidação com range amplo, a gente vê que nas últimas semanas a gente tem uma quebra desse movimento baixista, que é topos e fundos mais baixo, faz uma acumulação aqui, né? Olha que essa lateralidade, aí ele perde esse fundo, dá uma pancada para cima, ou seja, que é a impulsão de alta, quebra esses topos, faz a correção que eu estou comentando com vocês, olha, rompe falso esse fundo, tenta romper topo, volta mais uma vez e rompe falso esse fundo, porque o fundo do movimento mesmo da impulsão está aqui embaixo, então essa é a minha referência. Ele volta e testa uma região de defesa aqui embaixo, olha que é o bloco de defesa, próximo a uma zona de suporte dentro de consolidação, então trabalhando com esse contexto, próximo a regiões de suporte, eu vou buscar por confirmações de compra, né, e não de venda. Logo eu entendo que é uma região aqui interessante. Melhor ponto de compra, claro que foi um pouco mais aqui embaixo. Aqui está no meio do caminho, mas assim, ainda acho interessante essa região. Tá, aí você pode diminuir um pouco não, mas diminuir 50% a sua mão, tá?
Essa zona aqui eu acho interessante, ele já testou essa região de defesa, né? Zona de 7,6 também de toda essa impulsão, acreditando que ele possa voltar, testar o seu topo desse impulso de referência e, caso ele faça o rompimento dessa região, voltar a testar o principal ponto de resistência, que é a extremidade dessa consolidação ampla, que aí é lá em cima. Tá? Então é uma região interessante, a gente vê fluxo comprador em uma região de suporte, essa estrutura de quebra de característica, que pode ser um realinhamento de fluxo do movimento comprador. Olha, então eu tenho mais defesa compradora nessa região, tenho muito esforço de venda sem resultado no preço, né? Pico de volume de venda em uma região de suporte com rompimento falso, aumento de fluxo comprador aqui em Petrobras, acho aqui uma região bem interessante, tá? Então essa 30,48 é interessante, a defesa um pouco mais embaixo ali nos 28,99, né? O que seria um risco ali de 4,88, lembrando que eu nunca comento os preços exatos, mas são todos regiões, tá? Até o topo aqui, olha, da primeira referência você tem 7%, então é uma boa região para sim pensar em pelo menos tirar o risco da operação, que paga aí 1,5, quase 2 para 1 o tamanho desse risco inicial. Tá? Então acho interessante também, RSI já apontando para cima, deixa eu ver o semanal, não é o OBV que eu quero ver. Então, tirando o ruído, só para resumir para vocês. Perna de impulsão, né? Barra compradora, olha, correção em A, B, C, possibilidade de formação de fundo para voltar a testar esse topo aqui. Tá? Então acho interessante aí Petrobras também. Uzi Minas foi outro ativo que, indo muito em linha com a análise do minério de ferro, também acho interessante, é muito mais olhando ali o gráfico mensal. Voltou para cá, né? Olha, então isso aqui é um impulso de alta que nós temos em Uzi Minas, olha, impulso de alta que quebra esse topo aqui anterior. Então, no longo prazo, o ativo está numa tendência de alta, né? Olha, porque ele ainda não perdeu esse último fundo válido da tendência de alta e volta fazendo essa correção, olha. E ele se aproxima da onde? Do último candle que impulsionou o preço em linha reta durante aí um ano e meio em linha reta, tá? Então aqui tem defesa compradora. É claro que tem defesa não, né? Porque o preço tem que me mostrar isso. A gente ainda não vê muito fluxo comprador em Uzi Minas nessa região, mas sim, é uma zona que eu gosto bastante. Se eu pego e tiro aqui o zoom um pouco do gráfico, eu vou reparar que na última impulsão do ativo, quando ele trabalhou numa tendência direcional, até porque não tem como ser tendência se não é direcional, né? Mas enfim. Então ele faz um movimento de alta, faz um movimento de correção, mais um movimento de impulsão, corrige, né? Fica aqui lateral, olha. Perde os fundos internos desse movimento, aonde que entra a defesa, também na extremidade da última correção, olha. Que foi o movimento que deu essa impulsão. Então, novamente, trazendo para o movimento atual e olhando lá pelo gráfico diário, a gente tem uma consolidação, né? Ou seja, essa consolidação aqui no tempo gráfico menor, que é o tempo gráfico diário. Deixa eu tirar esse movimento aqui. Próximo à região de suporte, é claro que assim, o volume ainda está bem fraco. Tá? O volume ainda bem fraco, a melhor entrada teria sido um pouco mais aqui ainda para baixo. Olhando o semanal, para qualquer custo, olha, compras próximas a essa região de suporte, tá? O stop não colocaria colado nos 3,90, colocaria um pouco mais aqui para baixo. E de novo, como ainda não tem volume nesses casos, o que eu faço? Vou com a mão menor, tá, pessoal? Não tem problema eu ir com a mão menor, tá? Não tem problema. Então, era isso que eu faria aqui em Uzi Minas, tá? Prestaria atenção. Mas assim, tem ativos também que graficamente estão mais interessantes. A análise de Uzi Minas é pensando não só nesse contexto do gráfico mensal, mas com a possibilidade de recuperação do setor de minério de ferro, tá bom? Se eu pego, posso mostrar para vocês, tem divergência de alta no papel, tá? Pelo gráfico diário fica mais claro, essa consolidação menor, eu já tenho aqui fundos ascendentes, olha, ou seja, fraqueza. Se eu for considerar esse fundo maior e esse fundo menor, aqui eu também já tenho uma divergência, olha. Então pode ser o enfraquecimento aí dos vendedores, tá? Acho interessante Uzi Minas, primeiro ponto de parada, região de resistência da consolidação, e depois temos aqui
uma região também de atenção nos 4,95, tá? Porque se a gente for medir o último movimento de impulsão de baixa, ele fica mais ou menos em 50%, em troca de polaridade aqui, então é uma região de atenção aí para Uzi Minas também, tá? É um ativo que eu vou acompanhar durante a semana. Bradesco, tá? Outro ativo, não acho que tenha nada para fazer, eu trouxe ele para vocês há 2 semanas atrás, com a possibilidade de pegar ele na defesa aqui embaixo, olha. E teria ficado de fora porque ele não testou, né? Aí seria uma tristeza, olha. Eu tinha comentado também da possibilidade desse realinhamento de fluxo, novamente. Impulsão de alta ali para trás, faz essa correção meio que complexa em topo, né? Meio uma lateralidade, volta para cá, olha, belisca o fundo, ele perde o fundo aqui interno e faz o quê? Uma impulsão de alta que quebra esses topos internos aqui e possibilidade de realinhamento desse fluxo. O principal ponto de resistência segue sendo o topo, né? Enquanto ele não renovar a máxima, até porque essa região toda dos 16,80 até aqui em cima na faixa dos 17,40 é uma baita barreira aí de defesa, ou seja, uma resistência muito forte para Bradesco, tá? Tem volume comprador nessa região, deu uma boa compra aqui, olha, não deu no reteste, mas quem estava atento quis pegar aqui em cima, que não foi o meu caso, para qualquer custo o stop está nos 15,19, né, olha. Um stop de 3,93 até a região lá de resistência tem 10%, então, basicamente aí 3, 4 para 1. Se eu for colocar as médias, seria o tradezinho do curtíssimo prazo de correção nas médias. Olha, movimento de impulsão, corrige, compra aqui nessas zonas aqui de correção, né? Porque o papel ainda pelo semanal, igual eu comentei do análise maior, ainda não corrigiu nem 50% dessa última impulsão, mas está com a possibilidade e demonstrando que vai tentar renovar essa máxima ali na região dos 16,86, dado esse fluxo comprador aqui, mesmo em região de topo, tudo bem? Mas, de novo, não vejo compra aqui onde está, ok? Aqui é para quem já está posicionado. Não vai comprar aqui no meio do caminho que não tem sentido nenhum isso aqui, tá? Você tem um stop totalmente desproporcional de 7%, com a região aqui de resistência na cara, né? Então, assim, não tem o que fazer nessa zona em específico. HP Vida é outro ativo que eu fico mais interessante, que eu fico mais atenta nas regiões mais embaixo, tá? Ali nos 35,06 pode ser uma possibilidade de tentar defender essa primeira região aqui. Olha, tem que ficar atento durante a semana, né? Defender essa primeira região, enfim, outra zona também que pode entrar a defesa um pouco mais para baixo. Principal ponto de resistência ainda só lá nos 44,85. Lembrando que o ativo trabalha numa consolidação com range amplo, mas muda a característica nesse último impulso de alta, nessa correção, e agora, quem sabe, uma movimentação, né, de realinhamento de fluxo aqui comprador, para tentar testar ou romper essa região aqui dos 44,80. De novo, não vejo nada para ser feito aqui, mas é um ativo que chama atenção. Grandene, né, eu já tinha comentado para vocês durante a semana passada inteira, enfim, região interessante, era um pouco mais aqui para baixo, né, nos R$5, o papel não está com cara de voltar para cá, infelizmente, mas alinhando o mesmo contexto aí que eu estou trazendo para vocês, movimentação de impulso de alta, quebra, né, mudança aqui de característica, aí faz toda essa correção, rompe falso esse fundo interno, olha, e aí faz o movimento de impulsão, né, ele rompe falso esse movimento, testa uma região de defesa, que é o melhor cenário, né? Quando tem uma região ali falsa de fundo, que chama região de liquidez, enfim, e logo abaixo uma zona ali de defesa, claro, alinhado com confluência da região ali de 63, enfim, de pelo menos 50% do último movimento de impulsão. Confirma com mais uma impulsão aqui, olha, nessa região de defesa, demonstrando que de fato tem compradores aqui. Corrige curto, ainda não retesta a região aqui, olha, que a gente está falando do movimento menor, e já entra fluxo comprador novamente. Vamos acompanhar que a possibilidade é que ele volte para testar essa região de topo aqui em cima, tá? Olha, a região ali dos 5,52, tá? Já está no meio do movimento, não tem mais nada para fazer, ok? Mas é um ativo aí bem interessante, que eu já tinha comentado com vocês há um tempo atrás, mas olhando toda essa ótica e estrutura aqui de médio prazo, tá? Que esse movimento de referência aqui de impulsão, olha. Enfim, não vou perder muito tempo aqui, né? Já está muito, 29 minutos, vou tentar um pouco mais rápido. VEG3 também é outro ativo aí para ficar atento essa semana, regiãozinha aqui interessante, tá? A gente pode estar, quem sabe, no início
dessa perna de impulsão para quebrar essas características aqui, que é o último topo válido desse movimento, que é o que gera o último fundo, né? Esse aqui também poderia considerar. Tem um acréscimo de volume, olha, em uma região de suporte importante, que já vem de um movimento esticado, né, que caiu pra caramba, região de defesa de médio prazo, estou considerando o gráfico semanal, nessa última impulsão de alta, correção em 7,5, região de defesa, movimento vem muito esticado, essa barra ampla de venda em cima de uma região de suporte com pico de venda já demonstra fraqueza dos vendedores. Na sexta-feira em específico, a gente vê aí uma movimentação de alta, né, a volta de um volume ainda, apesar de fraco, mais comprador nessa região, tá? Então, cara, mais arriscado já é comprar nessa região, né, no rompimento da máxima com stop na mínima dos 35,25, né? É um stop caro, né, um stop de 2,35, um stop do curto prazo de contratendência, né, no semanal até tem aquela impulsão de alta, mas no curto prazo o papel vem num fluxo de venda, então é um trade mais de risco. Região de resistência que eu presto atenção, a zona aqui dos R$13,98 a R$14, tá? Quem é mais conservador pode esperar a quebra desse topo e caso haja correção, né? É mais conservador, ele vem e faz movimento de baixa, 1, 2, 3 aqui, olha, quebra esse topinho, na correção aqui, um pouco mais conservador buscar por compra, aí tem que esperar, tá bom? Mas é um ativo que vale a pena também ficar de olho durante a semana. REC V3 não vejo nada para fazer, mas é um ativo que eu acompanharia durante a semana, tá? Porque ele está numa região de fundo, pode entrar defesa por aqui, né, dessa última impulsão de alta, lembrando que no curto prazo o papel trabalha numa tendência de baixa, o mensal aqui também está meio feio, né? Mas o que eu parei para reparar essa semana que eu não tinha visto, né, ou me atentado no papel, é que ele nesse momento está trabalhando nessa região de defesa, olha, do mensal, olha. Esse bloco de defesa, se eu passo aqui, é tudo uma zona de demanda, porque ele vem de um movimento de impulsão. Então, no mensal, ele não tem um pivô de baixa, porque o último fundo válido é esse fundo aqui dos 10,10. A partir desse fundo, ele gera um movimento de impulsão que quebra esse último topo aqui, olha. Então, a referência que eu estou levando em consideração é essa perna toda. Claro, do gráfico mensal, olha. Essa perna toda. Esse movimento aqui, olha. Tudo correção dentro daquele movimento que já trabalha em uma região de 50% aqui, olha. Dessa região de defesa. Então, é uma zona que ali no tempo gráfico diário, eu começo a ficar mais atento no papel, tá? Pode entrar aí uma defesa, por enquanto ainda falta volume, não tem nada que me confirme isso, mas é um ativo aí que eu vou prestar atenção também. Small 11 que eu comentei do ETF de Small Cap, na sexta-feira sobe bem 3,33, rompendo aqui a região do 105, abre espaço para buscar o 111, tá? Não vejo compra nessa região, comentei com vocês na semana passada, né, que seria mais região aqui, olha, um pouco mais aqui embaixo, o stop tá aqui, né, ó. Embaixo dessa primeira região de defesa, lembrando que o melhor ponto de compra, e que eu falei que o interessante era até levar para médio prazo, foi mais aqui embaixo, né, olha, foi na última vez que eu comentei com vocês, referente à possibilidade de compra aqui, olha, né, que tinha mostrado a divergência, região de defesa aqui de médio prazo também, enfim, o que tudo indica, o papel vem para testar essa máxima aqui do 112, tá? Aumento de fluxo comprador nessa região de defesa, achei bem interessante, alinhando com as médias, preço tanto no gráfico diário, próximo a todas as médias, olha, onde deve entrar volatilidade nessas regiões, e gráfico semanal também alinhado em defesa de todas as médias aqui, essa região de última defesa de bloco aqui. Então tem bastante confluências nessa região, tudo bem? Acho bastante interessante aí o índice de Small 11, deve chamar atenção também. Caixa Seguridades, né? Se eu coloco aqui o movimento inteiro, ela faz uma correção de tendência de baixa no curto prazo, mas chega em uma região que chama atenção, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Se eu pego toda essa última impulsão do papel de alta, ó, essa máxima e esse fundo aqui embaixo, ele vem exatamente em 63 do movimento, olha lá. Em 63 do movimento e zona de defesa. Qual zona de defesa? Toda essa região aqui, olha. Toda essa região aqui, olha.
onde houve bastante pressão compradora em zona de reteste. Ó. Então ele volta nessa região, semana retrasada fecha com candle doji, libelo, ou seja, dúvida. Opa! Levando isso agora para o gráfico diário, essa região aqui, deixa eu tirar esse fibro maior para não ficar muita coisa no gráfico, a gente tem no movimento menor uma quebra de característica, né? A gente vê o movimento baixista, tendência de baixa no curtíssimo prazo, testa uma região de defesa, né? Dá uma enroscada aqui, olha. Renova a mínima, que perde esse fundinho, o movimento gera uma impulsão de alta e uma região de defesa do tempo gráfico maior, quebra esse topinho. Então, cara, essa referência para o curtíssimo prazo, esse fundo e essa máxima, a região de defesa em si, toda essa região aqui, tá, olha. Toda essa região aqui de defesa que ele já faz o reteste, abaixo de 50% inclusive, né? Olha, possível formação de fundo ascendente nessa região de 63, de toda essa impulsão, que é a zona ali dos 13,50. Então, vejo a possibilidade aqui interessante para compra para qualquer custo. Não colocaria o stop aqui embaixo, tá? Até porque o fundo desse movimento verdadeiro é aqui embaixo, porque esse fundo que gera essa nova máxima desse movimento maior. Tá? Então, compras nessas regiões aqui, o stop no início eu daria um pouquinho mais de espaço, talvez não pode colocar lá no fundo, mas um pouco aqui mais para baixo para dar espaço para o papel, até porque se ele, né, voltar lá para baixo, já demonstraria mais fraqueza no movimento. Tá? Então, acho aqui interessante para buscar essa região de resistência aqui. Olha. Aí aqui tem que ficar bastante atento, porque é um ponto aí de briga, de decisão, porque é basicamente os 50% de toda impulsão de baixa no curto prazo. Tá? Olha, então, mesmo que ele não volte para a tendência principal de alta, eu tenho aqui um espaço interessante para buscar a região aqui, olha, de correção de toda queda. Tem aí, você tem 6%, né? O stopzinho aqui embaixo fica um stop de 2%, um pouquinho mais para baixo um stop de 3%, basicamente 2 para 1. Tá? Então, acho interessante também caixa de seguridades. Alos 3, setor imobiliário, acho bem interessante o papel. Na sexta-feira acabou acionando aí uma compra mais interessante para quem estava atento, né? Olha, não vejo nada para ser feito agora, tá? Assim, ainda não gosto de comprar esse pivô aqui. No caso, seria a entrada de correção nas médias, né? Que eu trago para vocês, ó, perna de impulsão, aumento de fluxo comprador, corrige 1, 2, 3 em cima da média, o fluxo está alinhado para cima. Próximo a 9 a 20 de apoio, né? As médias não estão afastadas. Rompimento de máximo, uma compra, stopzinho na mínima. Buscando o quê? Próxima região de resistência, que é o topo principal nos 24,30. Então, para quem estava atento na sexta, pegou aí 1,35 de risco. Já pagou na sexta-feira mesmo 1,67, mas o alvo é de 7%. Então, basicamente, ali 6 para 1. Considerando o movimento menor e dando importância para toda essa estrutura maior, ok, pessoal? Porque eu trago para vocês aqui o movimento de curto prazo, até porque é o intuito do vídeo, mas sempre olhando e analisando o movimento macro aqui para entender aonde é que estamos e calcular a maior possibilidade entre compra e venda e relação de risco-retorno. Tá? Então, o papel trabalha nessa impulsão de alta, que quebra esse topo para trás, aí beleza, correção 1, fica todo esse lenga-lenga, rompe falso esse primeiro fundo, faz movimentação de alta, testa mais uma vez a região de defesa, olha, né, de liquidez, rompe falso, aí ele volta numa região de defesa da impulsão de fato do movimento em 63, que é essa zona, e volta o fluxo comprador, olha. Volta realinhando, ó, pivô de alta, máximas, né, ele faz até um micro movimento aqui, olha. E de novo, cria aqui em cima uma estrutura, perde minimamente esse fundo aqui, e assim como eu comentei lá no início do vídeo, faz mais uma impulsão de alta. Então isso aqui é um padrão de continuidade e de realinhamento do fluxo maior, que é essa perna de impulsão aqui para trás. Tá? Uma boa compra foi na sexta, né? Eu já comentei das médias aqui pelo tempo gráfico diário, aumento de fluxo comprador, volume de alto, só que pelo semanal, tá vendo como é que não tem compra lá em cima? Olha, no pivô não tem nada a ver. Eu não compro aqui, ó, vem 1, 2, 3, 4 barras seguidas em alta, em cima de uma região de resistência, o topo principal já está aqui em cima,
Porque o topo principal é aqui, olha, 24,45. Se ele romper, ele aciona o pivô de médio prazo de alta, que é essa perna de impulsão, tirando o ruim do perna 2 de correção. Esse aqui é o início de uma perna 3 para cima, tá bom? E aí a gente pode trabalhar com um alvo maior lá nos 27,70, mas primeiro tem que ficar observando aqui os 24,31. Também é um ativo interessante, caso já tenha alguém aí posicionado. Médio prazo, você pode ter a opção de colocar o stop aqui nos 20,80. Quem está posicionado visando o curto prazo, na renovação de máxima desses 23,20, um pivôzinho de alta no curto prazo, você tem a opção de proteger o seu trade, lembrando que aqui eu estou considerando curtíssimo prazo, nesse fundo aqui e tentar carregar lá em cima nos 24,30. Tá? Então, bem interessante a Los 3. Há um ativo aí que deve chamar atenção nas próximas semanas também. Tá? Braçudos, eu comentei com vocês na semana passada, aqui acionou, né? Quem pegou já está valendo aí. Volta no vídeo de sábado passado, pessoal. Não vou perder muito tempo aqui, porque tem bastante ação ali ainda. Já deu 40 minutos, olha. Movimentação de baixa. Eu comentei essa região de defesa. Ele rompeu o falso, fez o movimento de impulsão. Comentei que seria interessante aqui, na hora ele voltar para essa região de defesa. Ele minimamente testa aqui, olha. Né? Volta fluxo comprador. Ou seja, a compra já foi acionada na região do 19,22. O stop para qualquer custo, 18,31, um stop de 5%. Buscando o quê? A extremidade dessa congestão de curto prazo, que é a faixa dos 23,25. Tá? O que você tem aí é 21%. Tá bom? Bem interessante. Natura, que eu comentei com vocês, olha. Lembra que eu comentei da possibilidade, mesmo na tendência de baixa, eu não vi a venda de maneira alguma aqui, pelo contrário, eu vi uma compra de contra-tendência exatamente acreditando num bate e volta, que é uma impulsão de baixa, já com fraqueza e o impulso de alta. Na sexta-feira ele fecha com bastante fluxo de compra, não vejo compra aqui, tá? Eu não lembro exatamente o que eu tinha comentado para vocês no sábado passado de região de compra aqui, tá, pessoal? Eu não lembro muito bem. Assim, compra aqui, cara, o stop para qualquer custo está lá embaixo. Vai com a mão menor porque o stop não ficou um stop legal, um stop de 10%. Então, ao invés de ir com a mão cheia, você divide a mão em 50%. O stop que seria de 10 com a mão cheia, fica um stop de 5%, que é o que, em média, as operações ali de swing trade acabam entregando para quem opera com uma mão cheia, tá? 5%, 3,5%. Bom, se diminuir na mão, seria aí equivalente a um risco de 5%. O alvo para qualquer custo é também levar na extremidade daquela região dessa consolidação de curto prazo, que fica na região dos 11,30, que tem aí um upside de 23%. Trabalhando com o contexto de lateralidade, compras próximas a essa região de suporte, para tentar carregar até a região de resistência lá em cima, ter um gap para ser fechado também, enfim... Né, esse rompimento falso desse fundo aqui, olha, ele rompe e volta a negociar acima. Tem a divergência que eu mostrei para vocês, olha, que é a divergência gigantesca. Desde aqui de trás, olha, a divergência de alta. Tá? Então é um ativo aí também que chama atenção. Se eu olho rapidamente pelo gráfico semanal, fecha com candle martelo que perde a mínima e volta a fechar na máxima, não é só pelo simples fato de ser um martelo, porque martelo acontece em todo momento de mercado. Se eu for operar só martelo, você vai perder dinheiro. Mas o que faz a diferença é a localização, é aonde aquele contexto gráfico acontece, né? As confluências que tem naquela região. Tá? Então, acho interessante. Tá? Essa barra aqui de venda podendo ser uma barra de exaustão no curto prazo, né? A barra gigante de venda em cima de uma região de suporte com pico de volume também, depois uma lateralidade, rompimento falso, divergência, enfim, todas essas coisas auxilia. Tá? Então, acho interessante essa região de Natu. ISA E4 também é interessante, a região de rompimento falso desse fundo interno, ela testa essa região de defesa, já entra fluxo comprador, tá? Eu não vejo compra nessas regiões, mas é um ativo que caso tenha alguém posicionado, o stop para curto prazo, né, de qualquer jeito está nos 20,95, o papel tem espaço para voltar, pelo menos para essa região aqui brigar, olha, de resistência de curto prazo, na zona dos 24,40. Então, caso tenha alguém posicionado nesse papel para o curto prazo, região é para pensar em fazer o gerenciamento, saída parcial, encerrar, enfim, 24,15. Tá? Vamos 3 também, região interessante aqui, pessoal, porque ele rompe falso esse fundo, testa uma região de defesa aqui embaixo, trabalhando, né, com um contexto de lateralidade ampla, compras nessas regiões, o alvo lá no 5,30. Tá? Aqui, quem estava mais esperto acabou pegando na sexta-feira aqui,
Quem for entrar aqui, de novo, tem que diminuir a mão, porque está no meio do caminho, né? E ele pode fazer simplesmente isso aqui, olha. Correção e vral para baixo, dado que a tendência principal do papel é essa. Você pode colocar, deixar uma ordem pendurada aqui, olha, caso ele faça uma correção no intraday, ó. Entrada aqui com stopzinho aqui embaixo, é o mais ideal, tá? Ficaria aí um stop de 4,36, né? 15 centavos, e lá na extremidade um stop de 5%, 22 centavos. Para tentar carregar até próxima região lá do 5,24, 40%. É claro que você não precisa levar até lá. Esse é o espaço que tem para o preço andar. Você toma um risco ali de 5%, o papel subiu até aqui, olha, deu 14. Cara, é 2 para 1, né? Você pode pensar em colocar metade no bolso e tentar carregar o resto. Aí você tem que ir administrando. Como eu disse, eu vou trazendo os contextos para que vocês possam tomar as suas decisões também sozinha, entendendo o contexto, não só porque eu estou falando dessas regiões, tudo bem? Mas é um ativo que vale a pena ficar de olho. Vou finalizando por aqui. Teria muito mais ativos para falar, mas infelizmente o vídeo acabou ficando muito longo. E eu espero que, fora essas ações, vocês tenham encontrado outros ativos interessantes e até para a gente acompanhar durante a semana, depois vi os fechamentos de mercado. Caso vocês tenham visto análise de mais algum ativos interessantes, deixem aqui nos comentários para a gente anotar e ir acompanhando, porque eu tinha separado mais ações aqui, fora as outras ações que eu não separei, que também eu vi ali como texto interessante, eu queria trazer para vocês, mas só para a gente ver também o entendimento e a parte de análise de vocês. Então, caso queiram deixar aqui nos comentários as ações que não foram comentadas nesses vídeos, mas que vocês entendem que podem dar boas oportunidades para o curto prazo, show de bola. Beleza? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima aí, pessoal.